Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a namorar. Epa, meu Nordeste! E aí, gurizada, todos muito bem-vindos sejam ao Olimportal Tarô. Nesse mês de junho não poderia deixar de ser homenagear o meu Nordeste querido, essa galera tão calorosa, tão talentosa, tão cheia de amor, pessoal hospitaleiro, povo que emprestou o berço para o grande Virgulino, figura lendária do nosso cangaço nordestino, e tantos outros personagens inesquecíveis. Meu grande amor, Zé Ramalho, paraibano. Beijo, Zé Ramalho. E para todo o povo do Nordeste, neste junho, onde a gente comemora o nosso folclore brasileiro. Infelizmente, no momento em que as festas estão suspensas, mas logo, logo a gente vai poder estar comemorando. Caruaru, Campina Grande, meu povo! Então, a homenagem do mês de junho do Olimportal vai para a galera do Nordeste, meu povo amado, e as lindas, esplendorosas e divertidíssimas festas de São João. Agora, bora para nossa previsão mensal. Bora lá? Oi, escorpião, tudo bem? Escorpianos e escorpianas, joinha? Como vocês estão? Para tudo. Stop. Vai lá e dá um likezinho. Agradecendo desde já o like de vocês para o crescimento do nosso canal, que além de protocolar, é muito bem-vindo o like de vocês. Já vou agradecendo desde agora. Agora vamos para o Oracle Golden Grey of Grace para ver. Lembrando, gurizada, que o tempo é fluido, assim como a leitura, né? Então as coisas que a gente vai ouvir aqui podem já ter acontecido, estar acontecendo ou até vir a acontecer, tá bom? Se coloquem na leitura e adaptem-se. Então vamos lá. Escorpião, junho de 2021. Nossa! Bora. Escorpião, junho de 2021. Coisa boa? Não, esta aqui. Olha, que leitura linda! Melhorando, hein, escorpião? Acho que eu quero ser escorpião esse mês, hein? Não tenho nada no meu mapa de escorpião, nada, zero. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Vejamos. Muito bom, muito bom. Acho que de todas que eu fiz por enquanto foi a melhor. Bora lá, então. A primeira carta do Golden Oracle que saiu para vocês foi o Sol, o nosso deus Apolo. O Sol no tarot tradicional é a melhor carta de todas. Ela nos traz clareza, nos traz luz, nos traz calor, nos traz decisão, nos traz ofertas. É uma carta assim 100% positiva. Aqui nessa coluna, escorpião, a gente está falando do passado, aqui do presente e aqui do futuro. Lembrando que o passado pode ser um segundo atrás e o presente, idem, tá? Então, aliás, o passado pode ser um segundo atrás e o futuro um segundo à frente. Então, assim, a gente está lendo a coluna do passado. Então, num momento que já ocorreu, né? Pode ser há pouco tempo, ou há um tempo um pouco maior, as coisas estavam todas ok, tudo claro, tudo vindo à tona, tudo esclarecido na tua cabeça, tudo tomando o lugar que deve realmente ter, né? Tipo assim, saindo da sombra e indo para a luz, tá? O Sol fez parte da tua vida há pouco tempo.
Essa carta vem clarificada pelo 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de vitória, de triunfo. É uma carta que diz assim, o carinha foi lá para a guerra, fez a peleia e voltou com os louros da vitória. Ou seja, fui, passei trabalho, lutei, encarei tudo que tinha para encarar, mas com a graça de Deus eu voltei vitorioso e vitoriosa. Então assim, tudo estava claro, tudo se esclareceu dentro da minha cabeça, eu fui para a luta, aceitei o desafio e consegui. Vim, vi e venci. A terceira clarificação é o 7 de paus. O 7 de paus é uma carta que nos fala o quê? De sabotagem, né? Essa sabotagem ela pode ser inclusive uma autossabotagem. Ou seja, parece que tá tudo ok, parece que tá tudo certo, mas tem coisa que eu preciso superar. Eu tô precisando superar. Isso aqui a gente continua falando do passado, tá? Tem coisas que eu precisei superar, que eu precisei passar por cima. Influências externas, coisas que colocavam na minha cabeça, ou coisas que se apresentavam de uma maneira e eu as via de outra. Assim, para chegar nessa vitória, nesse êxito que eu cheguei, eu tive que passar por um mar de turbulência. E não foi pouco, uma turbulência grande. Essa carta do 7 de paus é aquela carta assim, ó, eu preciso sair daqui. É isso. Uma carta de opressão. É isso, uma carta de opressão, tá? No presente, Escorpião, saiu para vocês no Oracle Orfeu, que é a persistência. O que é esse Orfeu? Esse Orfeu é aquele carinha que ele era o deus da música, né? Então ele tocava lira com perfeição. Costuma dizer a história que até os passarinhos paravam de cantar para ouvi-lo tocar. Tamanho talento que esse cara tinha. E ele casou com uma ninfa e ele se apaixonou por ela. O nome dela era Eurídice. Só que essa guria, um dia passeando pela floresta, foi perseguida por um apicultor. E aí ela correu do cara e foi mordida no tornozelo por uma víbora. E aí ela acabou morrendo, descendo para o Hades. O Orfeu não se conformou com a morte da amada, com a perda da amada, e ele disse, eu vou lá no inferno buscar ela. Ela foi embora, mas eu vou atrás, eu vou lá e vou buscar. E aí ele foi. Só que assim, tinha uma profecia que dizia que uma vez descido ao mundo dos mortos, tu nunca mais pode vir para a superfície. Como assim? Tu vai para baixo, depois vem para cima? Não existe. Só que ele foi tão convincente, ele foi tão inteligente, que ele conseguiu entrar na mente da deusa Perséfone, que era a senhora do submundo, e ela, por conseguinte, entrou na mente do marido, que era o Hades, fazendo com que ele liberasse a amada para que viesse de volta à superfície com o marido. Só que o Hades liberou, mas disse assim, nós vamos fazer o seguinte, tu vai, mas quando chegar antes de sair da porta do inferno, tu não olha para trás, porque senão tu vai e ela fica. E ele disse, não, pode deixar que eu vou fazer como tu tá mandando. E aí levou a guria pela mão tava indo embora com a amada já. Chegou na porta, o que aconteceu? A guria tropeçou. E aí ele olhou pra trás, ele tava de mão com ela, inevitável, né? Esqueceu e olhou pra trás. Quando ele olhou pra trás, ela voltou. Sabe aquele desenho animado que faz aquele retorno supersônico? Voltou e ele foi obrigado a sair do Hades sozinho. Ele ficou tão desesperado, porque ele a amava e não queria ficar sem ela, que os dias dele terminaram. Ele passou não tocou mais a lira, ficou triste, a vida sem aquela mulher não existia para ele. Ele foi muito assediado pelas ninfas, porque ele era um homem muito bonito, um homem muito charmoso, então as ninfas diziam, eu quero ficar contigo, aquela piriguetada toda querendo, eu te quero. Avançaram nele, cada uma puxava para um lado, uma puxava o braço, acabaram despedaçando o cara inteiro, mataram o cara vivo. Não tem como matar o cara morto, né? Mas tipo assim, arrancaram os pedaços do cara vivo. E aí ele morreu. Elas pegaram as partes do corpo e jogaram no rio. Aí elas tiveram um castigo dado por Zeus. Essa história do Orfeu tá aqui na playlist chamada Mitologia Grega. Dei uma olhadinha, é muito legal. Ele acabou morrendo e finalmente desceu para o Hades e ficou com a amada por toda a eternidade. Então esse presente nos fala do quê, Escorpião? Nos fala assim, de uma batalha sobrenatural, literalmente sobrenatural e profana,
em busca de um amor, em busca de um desejo, em busca de uma conquista que é tua e que te é muito cara, mas que tu sente, que tu tá sentindo escapar das tuas mãos. Tu tá sentindo que tá escapando, e aí tu não vai aceitar, tu tá buscando, tu tá fazendo a tua parte, tu tá correndo atrás, só que assim, tu tem que ter cuidado e precaução, porque um tropeço pode te arrancar o bem que tu sofreu tanto para recuperar. Na verdade foi o tropeço da Eurídice que fez ele perdê-la. Ele tava com ela na mão, peguei de volta, é minha, vou levar para mim. E ela foi uma rateadinha, ele virou e perdeu ela de novo. Depois reconquistou, mas esse trânsito do perder e reconquistar pós-morte foi muito dolorido para ele. Custou os pedaços do próprio corpo, literalmente, tá? Então, assim, esse presente nos fala de uma luta que tu tá mandando bem, tu tá fazendo do jeito certo, é isso aí mesmo, tá certinho. Só que tenha cuidado para não te distrair. Cuidado, uma distração nesse momento pode ser literalmente fatal, beleza? A carta do Orfeu vem clarificada para vocês, Escorpião, pelo Pajem de Copas. O Pajem de Copas é uma oferta nova, uma oferta bebê de emoção. É uma nova coisa que está te sendo ofertada, ou uma coisa que está te sendo ofertada de maneira diferente, que tá nascendo. É uma sementinha de amor que está sendo plantada no teu vaso. Isso é uma coisa que a gente precisa valorizar muito, porque são das sementes que nascem as grandes árvores, e é dependendo da maneira como tu trata essa semente, é dependendo da maneira como tu cultiva ela, é que essa árvore vai se tornar ou frondosa, bonitona, grandona, ou vai minguar e morrer. Então essa semente está entrando na tua terra, no teu território, Escorpiano, para que tu cuide, tá? Para que ela cresça e dê frutos. O Pajem de Copas vem clarificado pela Rainha de Espadas. As rainhas, as figuras da corte, são normalmente associadas a pessoas. E essa Rainha de Espadas, ela nos fala assim, não necessariamente masculino ou feminino, tá? É a energia só. Essa Rainha de Espadas, ela nos fala de um posicionamento cortante. O que é um posicionamento cortante? Percebam que ela tem uma espada na mão, né? Com essa espada, ela tá assim. Com essa espada, essa rainha pode usar essa espada para cortar alguma coisa definitivo, para romper com alguma coisa definitivo, ou para repartir alguma coisa com alguém. Então esse posicionamento da rainha, Escorpiano, pode estar sendo tu te posicionando dessa maneira, tendo de decidir se tu rompe com alguma coisa ou se tu compartilha alguma coisa, tá? Ou pode ser alguém com quem tu estás te envolvendo que tem esse posicionamento, que é um posicionamento cortante, mas que pode ser cortante tanto para o bem quanto para o mal, né? Vai depender de como essa rainha se posiciona. Mas ela é quentucha, essa rainha aqui, ela é daquelas assim que ela não espera, ela faz e deu, depois eu vejo. É assim que ela faz, tá? Ela é executora, ela é aquela que faz, tá? No futuro a gente tem no Golden Oracle aqui para vocês a Pandora, que é a palavrinha da curiosidade. A Pandora é uma guria que foi criada, é uma mulher, foi a primeira mulher, segundo a mitologia grega, que foi criada por Zeus com todos os atributos das deusas. A beleza de uma, a coragem da outra, a inteligência da outra, para que essa guriazinha aí terminasse com a vida de um gigante chamado Prometeu, que havia aprontado para o Júpiter. Então Júpiter criou... A Pandora foi uma armadilha criada por Júpiter para derrotar o Prometeu. Essa história da Pandora também tem na mesma playlist aqui chamada Mitologia Grega. Olhem, porque é maravilhosa. Essa guria estava pronta, na sua forma mais perfeita, para seduzir qualquer homem. E a ela foi dada uma caixa, que vocês vejam na figurinha, ela tem uma caixa. E o Zeus disse assim para ela: eu vou te dar essa caixa e tu vai levar e tu vai entregar na mão do tal do Prometeu. Só que tu não abre essa caixa. Não é para abrir, é só para entregar. Entrega e sai fora. E ela foi, obedeceu, afinal de contas, Júpiter mandou, né? Só que quando chegou no meio do caminho, ela encontrou um outro carinha chamado Epimeteu, que era irmão do Prometeu. E os dois se apaixonaram e tiveram noites glamurosas. E numa dessas o Epimeteu olhou e falou assim: vem cá, tu sabe o que tem nessa caixa que tu não larga nunca? Ela disse: não sei. Ele disse: mas como que tu não sabe? Tu pode estar carregando sei lá o que aí.
é perigoso, como é que tu vai estar andando com uma caixa que tu nem sabe o que tem dentro? E aí, despertou nessa guria uma coisa que é uma das maiores vicissitudes. Na verdade, é um péssimo hábito, principalmente de nós mulheres, que é a curiosidade. Não que os homens não sejam curiosos, é lógico que não, mas as mulheres são num nível muito hard, graças a Pandora, segundo a mitologia. Ela abriu a caixa e dessa caixa saíram todas as vicissitudes do mundo. O medo, a doença, a pobreza, tudo que não prestava saiu daquela caixa. Ela se assustou e correu e fechou a caixa. Porque aquilo era uma armadilha para ser largada na mão do Prometeu, para que a culpa daqueles males todos fossem dele. Só que a guria abriu antes e quando ela fechou a caixa, ela espiou. E a única coisa que estava dentro da caixa era a esperança. Por isso que a gente diz que a esperança é a última que morre. Então o que a gente está falando aqui, Escorpião? A gente está falando de cuidado com uma enganação que pode se atravessar no teu caminho. Às vezes a curiosidade ela nos leva assim para um plano que não é aquele que a gente gostaria de estar. Sabe assim quando alguém bota uma pilha negativa, assim, bota uma... Ah, mas eu não sei, se eu fosse tu, dava uma conferida. Ou então, pensa bem, né? De repente não é bem isso aí que tu tá, né? Sabe esse tipo de influência maligna, totalmente maligna, é disso que a gente está falando. Então, assim, a curiosidade, ela pode ser, ela é bem-vinda num determinado limite. A gente precisa da curiosidade para viver, até porque se tu não tiver curiosidade, como que tu faz para descobrir as coisas, né? É saudável tu ser curioso, mas é até um certo ponto, tá? Então, depois disso que eu tô falando agora, tu consiga identificar quando tu tá sendo impelido a desconfiar de coisas que não são para te desconfiar. Porque numa dessas tu abre a tal da caixa e olha só que baita esparrela, que baita função que tu vai gerar para ti. Então, te liga, tá? Os escorpianos, eles são stalkers, né? São investigativos, tem uma curiosidade à flor da pele, a gente sabe disso. Mas o jogo tá pedindo para tu prestar atenção. Tá? Quando sai a carta da Pandora, nos fala de uma curiosidade que não é muito saudável. Então tá dado o recado. A carta que vem clarificar a Pandora é o 10 de copas. Essa é a melhor carta para romance, para amor, para sentimentos. É a melhor carta do tarô. O 10 de copas nos fala... Ó, tá vendo ali as copinhas e o arco-íris, ó? E o casal comemorando, é uma carta de comemoração, de festividade. É tipo assim, tudo aquilo que eu queria deu certo. Aqui é futuro, tá? Tudo aquilo que eu queria deu certo. Cheguei onde eu queria. Eu lutei, que nem o 4 de paus. Eu lutei, não foi fácil. Passei por várias, que nem o 7 de paus. Mas eu cheguei lá, eu consegui vencer. E agora tá na hora de eu comemorar. Então tu lutou lá atrás, venceu, e agora no futuro, hora de comemorar. Oba! Clarificando o 10 de copas, a gente tem o 4 de copas. Presta atenção, o 4 de copas nos fala de um certo tédio. É uma carta que nos fala de tu não estares dando atenção devida, é isso aí. Tu não estares dando atenção devida para o que está te sendo oferecido. Continuamos na linha do futuro, tá? Aqui vai ter a comemoração, mas cuidado, porque essa cartinha nos fala de uma probabilidade de tu não estares valorizando o que está te sendo oferecido. Tá vendo que tem 4 copas cheias derramando e a guriazinha tá com a mão no rosto, assim, numa cara de tédio, pensando em outra coisa que não tá nem dando bola para as copas. E quando a gente fala em copas, a gente fala em sentimentos. Então, tem uma possibilidade aqui de tu tá... no futuro, em função de toda essa comemoração aqui, tu deixar passar alguma coisa que não é pra tu deixar. Lembra da sementinha do pajem de copas, que é a sementinha que tu tem que tratar, que tu tem que cultivar? Exatamente disso. Essa carta do 4 nos diz que tu não tá olhando pra sementinha. Ela apareceu no presente e agora no futuro tu tá visualizando, tá tristinho, tá visualizando outras coisas. Aí não dá, né? Tu imagina tu passar por toda essa luta do 4 de paus, vencer, colher os louros da vitória e depois ficar triste. Não, né? Vamos remanejar, vamos transmutar essa energia aí e fazer valer o sacrifício que tu teve, né? Afinal de contas, eu acho que tu consegue fácil, porque olha só o que a gente tem no fundo do deck do outro baralho. O sol, de novo. Teu jogo começa com o sol e aquele aparece de novo. O sol, então, vem de novo. É a plenitude. Tá vendo os girassóis ali?
né? Eu encontro a luz, sou o girassol. Então é disso que tá falando, tá? Quando o girassol ele se vira, né, pro lado do sol, ele procura a luz. Então essa carta é uma carta que diz que essa é a direção que tu tem que tomar. Não adianta tu olhar para baixo que nem a carta do 4 de copas. A sombra fica para trás. A sombra tá lá atrás. Daqui para frente é luz, luz, luz e luz. O outro fundo do deck, olha só, a força. Essa carta é maravilhosa. Ele é um arcano maior que percebam que tem uma mulher dominando um leão. Uma coisa que é humanamente impossível, mas a simbologia dela é exatamente essa. É a razão dominando a emoção. Sabe, essa carta é indicativo de não vai de sola que não vai dar. Tu não vai conseguir. Tu vai ter que usar o teu lado mais racional, o teu lado mais frio, o teu lado mais calculista. Tu vai ter que manipular as coisas de maneira a se confirmarem da maneira que tu quer. Porque se tu chegar de soco, não vai rolar, né? Essa carta nos diz assim, ó. A lição é, tu prefere ser o dominado, cadê o leão? Aqui, o dominado ou o dominador? Se tu quer ser o dominador, tu não vai poder usar a fúria do leão. Porque olha, o leão tá na função de quê? Dominado. Então se tu quer ser o dominador, tu tem que usar a artimanha da mulher, delicadeza, sutileza, inteligência emocional. Tu pode escolher, ou tu quer ser o dominado ou tu quer ser o dominador. Se tu quer chegar onde tu pretendes, já sabe qual é o caminho a seguir. Tá bom, escorpiãozinho? Bora, agora a gente vai falar do nosso calcanhar de Aquiles. Quem é o Aquiles? Nos vídeos do mês passado, eu expliquei pra vocês que o Aquiles é um cara que era praticamente invulnerável, inquebrável. E aí ele tomou uma flechada no calcanhar na Guerra de Troia e acabou morrendo. Então, quando a gente tem um ponto fraco, a gente diz que é o nosso calcanhar de Aquiles. E eu usei alguns deuses gregos para ilustrar os 7 pecados capitais, que sugerem qual vai ser o nosso calcanhar de Aquiles, qual vai ser o calcanhar de Aquiles que vai te perseguir no mês de junho. Tá, escorpião? Vamos ver o teu, então. Olha lá. Zeus. Soberba. O Zeus, ele era o dono da toda. Ele era o senhor do Olimpo. É considerado o deus dos deuses. E, como tal, ele usava e abusava do poder que ele tinha, né? Ele conquistava a força, ele era tenebroso. Então, escorpiano, essa carta nos fala assim. Soberba, assim, trocando em miúdos, é quando tu diz, eu sou o cara, eu sou a mina. Não, tá? Não é. Tu não é. Tu pode achar que tu é, mas se tu pensa que tu é, logo tu não é. Deu pra entender? Então, assim, segura a soberba porque ela pode te boicotar no mês de junho, tá? Foge dela. Não deixa subir pra cabeça. Nada. Até porque teu jogo tá muito bacana, tá? Um jogo de vitória, tá um jogo de supremacia. Mas cuidado. Continua mantendo a linha da humildade, que é por aí que tu vai chegar lá, tá? Vamos ver o que o néctar dos deuses nos dá de conselho também. Sob o olhar severo de Zeus. O mesmo carinha daqui é esse aqui, ó. Vamos ver o que ele que controla todo o Olimpo. Vamos ver o que a turma dele de lá diz para os escorpianos em junho. Aqui. De 2021. Ceres. Ceres é a deusa das colheitas. Ela é a mãe da Perséfone e essa deusa aqui, ela é irmã do Júpiter, irmã do Poseidon, irmã do Hades. Ela é responsável por todo o alimento dos gregos, tá? Ela que decide quando é que se planta e quando é que se colhe. Vamos ver qual é a mensagem que ela tem para ti. A deusa das 4 estações compartilha a colheita das sementes que plantamos outrora. De que foi feita a tua semeadura, escorpiano? De coisas boas? Tomara que sim, pois os frutos dependerão das sementes. Olha que coincidência, a gente falou de semente há pouquinho tempo, lembra do pajem de copas? A sementinha. Recolha com gratidão o que lhe pertence. Curve-se. Olha só,
A Ceres te diz assim, o que tu plantou, tu tá pronto para colher, tu já vai colher. O que for te dado, tu recolhe com gratidão, agradece o que está te sendo ofertado. Curve-se. O que é o curve-se, escorpiano? Exatamente o contrário da soberba. Te humilha. Reconhece. Reconhece que o que tu tá recebendo é exatamente o que te é devido. Tu não vai receber nada mais do que tu merece. E se tu acha que tu tá recebendo pouco, quem sabe tu começa a investir mais. Né? Às vezes a gente acha, eu sou uma ingrata, eu sou uma pessoa assim que não reconhece as coisas porque nunca me foi dada oportunidade. Será que é bem assim? Ou será que eu tô querendo ganhar mais do que eu mereço? Eu tô querendo receber mais do que me é de direito. Essa é a grande questão das séries, tá bom? Buena, no mês passado eu fiquei de mandar um beijo de luz para um dos inscritos no canal. E o beijo de luz de hoje para os escorpianos. O de Gêmeos já mandei para a mulher dele, agora o de escorpião vou mandar para o meu amigão Sidney, lá do Acre. Um guri muito gente boa que eu tive a grata satisfação de conhecer, que tem uma mulher maravilhosa, tal qual, é um casal lindo. Sidney, um beijão, guri, eu gosto muito de ti, viu? E te admiro demais. Buena, feitos devidos as homenagens, agora eu vou me despedir de vocês, pedindo ao nosso Deus Pai lá, o Filho, Espírito Santo, a glória, que nos dê um mês de junho. Vamos pedir humildade, escorpião? Já que o jogo falou tanto disso. Que Jesus Cristo consiga nos dar um mês de junho regado com muita humildade. E que a gente consiga se colocar no lugar que Ele escolheu para nós. Tá bom? Logo, logo a gente se fala. Beijaço da Grace Luz e até!